Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que abriram a minha mente e me fizeram uma pessoa mais preparada para um futuro de revolução tecnológica e indústria 4.0. Esses livros falam sobre robótica, inteligência artificial, biotecnologia e também sobre internet das coisas. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, você tem que assistir esse vídeo até o final. Primeiro, eu vou falar brevemente sobre o livro e aí eu parto para o ponto do livro que fala sobre o assunto que nós estamos focados hoje. Então, bora começar essa lista. O primeiro livro é Homo Deus, de Yuval Harari. Esse talvez seja o livro mais conhecido aqui da lista, mas isso não acontece à toa. Realmente, todas as pessoas que se interessam no mínimo por tecnologia conhecem Yuval. Sua visão futurística é tão clara e possível que chega a certa forma de ser assustador. E depois da leitura desse livro, parece que você sofreu uma epifania e que todos os seus pensamentos vão ser diretamente afetados por essa leitura. Mas hoje eu escolhi esse livro para falar especificamente sobre robótica e também sobre biotecnologia. Vamos começar pela robótica. No livro, Yuval abriu a minha mente para o que seria um real entendimento do futuro da robótica. E para você entender melhor do que eu estou falando, vamos seguir uma breve linha de raciocínio. Quando falamos de robô, o que nos vem à mente? Pelo menos para mim, a primeira coisa que me vinha à mente eram aqueles humanoides ou aqueles robôs que a gente vê em Exterminador do Futuro. Ou também aquele que a gente vê nos desenhos, tipo em Futurama. O que eu acho é que toda nossa cultura egocêntrica nos colocou num patamar absurdo que só reforça a ideia que o futuro da tecnologia e da robótica e que todos os avanços que de ambos surgirem teriam que se adequar nesse nosso padrão humanoide. Mas quando eu li Homo Deus, eu me desprendi totalmente dessa ideia. Fica muito claro que o futuro não está apto a aceitar as nossas limitações. Ele não vai se moldar exclusivamente aos nossos moldes. Isso significa, de forma bem clara, que a robótica no futuro ela não deve ser guiada necessariamente para inventar robôs com 2 braços, 2 pernas, coisas desse tipo. Por que seguir uma estrutura com tantas falhas e limitações se o nosso objetivo, na verdade, é criar máquinas que sejam superiores a gente? Na ficção, a gente pode observar isso em Black Mirror e na vida real, nesses novos projetos do MIT. E agora, vamos falar sobre biotecnologia. A minha maior preocupação quando eu fiquei por dentro do assunto da biotecnologia foi, cara, isso vai ser uma bagaceira muito grande. No livro, Yuval comenta sobre como podemos passar de uma simples desigualdade social para uma desigualdade de espécies. E se você não entendeu a gravidade disso ainda, a desigualdade de espécies significa que, basicamente, as pessoas com mais privilégios poderão auto-melhorar-se. Não somente os mais ricos teriam mais conforto, eles seriam literalmente superiores. E para você ter uma ideia, já é possível sequenciar o DNA dos pais e enxergar qual combinação de genes traria a maior possibilidade, por exemplo, do bebê nascer com olho azul. E não que isso signifique que a pessoa seria superior, nada disso, mas é só para vocês terem uma ideia do que já pode ser feito. E do que está sendo feito às claras. Imagina o que está sendo feito escondido. Homo Deus, então, trouxe para mim um maior sentido de urgência em relação a esse quesito da biotecnologia, porque nos faz refletir sobre como uma sociedade como a nossa, no dia que puderem sequenciar o gene específico que garante mais inteligência ou maior destreza física, eles o farão. E se você acha esse tema incrível, assim como eu, você pode assistir esse documentário que está aparecendo agora, que é da Netflix, e que mostra como está o nosso avanço hoje nesse tema. Agora que nós já conversamos sobre robótica e biotecnologia, nós podemos conversar sobre inteligência artificial e internet das coisas no próximo livro. O próximo livro é Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Esse livro é um dos meus favoritos até hoje, porque eu tive uma experiência transformadora e eu acredito que somente lendo você também vai passar por isso, então eu recomendo muito. Vamos começar falando sobre inteligência artificial. Nesse livro eu pude entender muito bem qual patamar a gente está hoje em relação à IA e o que a gente pode esperar para o futuro. Mas como eu já estou organizando um vídeo sobre IA de forma bem mais completa, eu não vou me estender muito nesse assunto. Mas o que você tem que entender basicamente e que ele deixa claro no livro é os 2 tipos de IA. Existem 2 tipos de IA.
a IA limitada e a IA geral. A IA limitada é aquela que nós nos deparamos todos os dias aqui mesmo na internet. O fato das suas pesquisas te levarem ao loop infinito que só faz você ficar cada vez mais tempo na internet é um exemplo concreto disso. A IA limitada funciona como um grande processador de dados que aprende a partir de padrões e, consequentemente, muitos dados, a melhor forma de agir. Um exemplo disso são aqueles robôs que ganham partidas de jogos porque eles reconhecem muitos padrões a mais do que um humano poderia reconhecer. Por exemplo, caso você queira conhecer, é o AlphaGo da Google. A IA geral é algo que a gente pode observar no filme Her, uma máquina que é capaz de auto-melhorar-se e que não se limita somente ao que ela foi programada. Agora, se você assistir o filme, você deve estar pensando, mas ela também só não analisa os dados e se auto-melhora? De certa forma, sim, mas de certa forma também é o que nós fazemos. O ponto é que a IA geral não é como se fosse um robô que é muito bom naquela tarefa específica, mas em todas as outras, uma criança de 5 anos é bem melhor, entendeu? Para mim, o mais interessante da IA é observar todas as suas possibilidades e como ela pode nos ajudar para o nosso progresso no futuro. E todas essas possibilidades nós vamos abordar no próximo vídeo, pois agora nós vamos falar de internet das coisas. Já no que se refere à internet das coisas, eu acho muito importante dar um exemplo, porque eu acho que vocês não têm uma ideia muito clara, assim como eu, do que é possível de verdade ser feito com IoT. E para dar esse exemplo, eu vou utilizar um exemplo que o próprio autor do livro dá, do app Mobike. Esse app proporciona o compartilhamento de bicicletas. Usando esse exemplo, eu espero livrar a sua ideia que a IoT se limita a geladeiras e lâmpadas inteligentes. A Mobike equipou essas bicicletas com código QR e fechaduras inteligentes conectadas à roda traseira. Quando os ciclistas usam o QR Code e o aplicativo Mobike para escanear esse código que vem na bicicleta, a trava da bicicleta se abre automaticamente. Os usuários da Mobike andam de bicicleta em qualquer lugar e também as deixam em qualquer lugar para o próximo cliente poder utilizar. A maioria das Mobikes é equipada com GPS, aceleradores, Bluetooth e capacidade de comunicação com o campo próximo alimentado por energia solar, que podem ser ativados por um smartphone. Todos esses sensores, geram 20 terabytes de dados por dia que são transmitidos pela nuvem para o servidor da Mobike. Ciente que a IoT se refere à conexão de dispositivos do mundo real com a internet, e não somente dispositivos de casa, a gente pode ter uma ideia muito clara do que é o futuro da internet das coisas. E agora vamos para o próximo livro, que mais do que dar lições sobre especificamente algum tipo de tecnologia, dá uma lição de como ser uma pessoa mais preparada para esse futuro que nos aguarda como um novo normal. Factfulness, Hans Rosling. Eu resolvi fechar a lista com esse livro porque eu acredito que as informações que ele contém não são somente necessárias para um profissional do futuro ou um profissional da indústria 4.0, mas sim para qualquer indivíduo que consiga viver de forma sã nesse futuro próximo. Factfulness me deu outra visão do mundo e eu vou compartilhar aqui com vocês os sentidos que eu mais gostei. O instinto de medo. Para falar sobre isso, eu vou começar com a seguinte citação: a imagem de um mundo perigoso jamais foi disseminada de maneira mais efetiva do que agora, no mesmo tempo que o planeta nunca esteve menos violento e mais seguro. Esse livro me fez entender que eu preciso me acalmar diante de situações de medo, porque, pelo menos para mim, eu acho que essas situações de medo, elas são orquestradas por alguma situação ou pessoa específica ou instituição, então a gente precisa se alertar e dar um passo atrás e tomar uma postura mais racional, pois quando estamos com medo, o nosso pensamento é irracional e tomamos piores decisões. Vamos para o próximo instinto. B. O instinto de culpar. Segundo o autor, o instinto de culpar é um instinto de descobrir uma razão clara e simples que explique por que algo ruim aconteceu. Esse tipo de ação só nos coloca numa situação de conforto e não nos permite nos enxergar como uma parte do problema, e se nós não somos parte do problema, é muito mais difícil que nós consigamos nos enxergar como parte da solução. E agora o último instinto. C. O instinto de urgência. Na minha opinião, esse é o instinto que a gente mais tem que controlar e também ele influencia diretamente nos outros dois instintos. Minha parte favorita do livro é: os constantes alarmes nos deixam entorpecidos para as reais urgências. E isso é algo muito importante porque eu acredito que se relaciona diretamente com nossa atual situação. Quando a gente está cansado de escutar coisa ruim e toda hora nos falam coisas ainda piores,
estamos querendo nos alarmar, isso acaba às vezes tendo o efeito contrário, pois estamos desacreditados no futuro melhor e ficamos parados, aceitando que nada que faremos ajudará em nada. Então, resumindo, lutar contra um instinto de medo, culpa e urgência é um dos fatores que vão contribuir muito para que você seja uma pessoa mais sã no futuro. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Se você gosta de tecnologia, assista esse vídeo aqui. E se você quer me conhecer melhor, assista esse vídeo aqui. É isso. Tchau!